Os novos submarinos de mísseis da classe Columbia da Marinha Americana salvarão o mundo. Os SS-BNS da classe Columbia estão muito atrasados em relação ao cronograma e muito acima do orçamento. O primeiro submarino da classe Columbia é o US District of Washington. Em novembro ele estava 16 meses atrasado em relação ao cronograma. Washington precisa resolver essas questões rapidamente. A classe Columbia de SS-BN é o próximo e vital impedimento nuclear contra uma Rússia, China e Coreia do Norte cada vez mais agressivas. Com os submarinos da classe Ohio chegando ao fim de sua vida útil, a Marinha dos Estados Unidos precisa da classe Columbia para manter a tríade nuclear dos Estados Unidos, que inclui mísseis balísticos intercontinentais baseados em terra, mísseis de cruzeiro lançados do ar, mantidos pela Força Aérea Americana mesmo no espaço, e armas marítimas que são de responsabilidade da Marinha. Em um cenário de pesadelo em que nossos inimigos em potencial lançam um primeiro ataque contra os Estados Unidos, os líderes do Pentágono temem que nossos mísseis terrestres lançados do ar possam ficar inutilizáveis por um primeiro ataque devastador. Portanto, nossos ativos baseados no mar, particularmente nossos submarinos, garantem uma capacidade de segundo ataque para contra-atacar. Se você pensar nisso, da perspectiva do adversário, qualquer coisa que eles pensem que podem fazer com um ataque inicial, essa força submarino de mísseis balísticos está pronto, está sempre lá em alerta, em patrulha, sem saber onde estão, disse o vice-almirante da Marinha, John Wolf Jr., diretor dos sistemas estratégicos. Certamente, se alguma vez chamados, eles são sobreviventes e podem garantir que um segundo ataque da nossa nação possa ser realizado. Isso é absolutamente crítico quando você olha para a dissuasão, o que ela significa. Os submarinos de mísseis balísticos da Marinha, SS-BNS, o título oficial significa navio submersível balístico nuclear. São frequentemente chamados de bombers. Eles servem como uma plataforma de lançamento indetectável para mísseis balísticos lançados por submarinos SLBMS. São projetados especificamente para a furtividade de lançamento preciso de ogivas nucleares. Os 14 SS-BNS da classe Ohio da Marinha originalmente carregam até 24 SLBMS com múltiplas ogivas de alvos independentes. No entanto, sob as disposições do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, cada submarino desativou permanentemente 4 tubos de mísseis, agora só pode carregar no máximo 20 mísseis. Cada novo submarino da classe Columbia terá 16 tubos de mísseis para implantar 16 mísseis balísticos com ponta nuclear Trident 2D5. Cada míssil Trident 2D5 carregará 8 veículos de reentrada termonucleares múltiplos e independentemente alvejáveis MIRVs, mas poderá conter até 10 ogivas MIRV. Os barcos da classe Columbia também entregarão torpedos pesados MK-48. A arma estratégica do SS-BN é o míssil Trident 2D5, que fornece maior alcance e precisão sobre o míssil Trident 1C4. Agora, fora de serviço, os SS-BNS são parte da tríade nuclear dos Estados Unidos com silos e aeronaves baseadas em terra. O almirante Wolf acrescentou aos legisladores que, apesar dos desafios da cadeia de suprimentos e de uma base industrial degradada, a Marinha deve avançar na modernização de sua parte da tríade nuclear. Primeiramente, acima de tudo, devemos manter o inventário atual de mísseis Trident 2D5LE e fornecer o suporte operacional necessário para sustentar os submarinos da classe Ohio até o fim de sua vida útil no início da década de 2040. Disse ele. Em segundo lugar, devemos continuar garantindo uma transição perfeita entre os submarinos da classe Ohio e da classe Columbia. Os Estados Unidos não estão sozinhos quando se trata de dissuasão nuclear. Nossos aliados, especialmente a Inglaterra, têm sido parceiros firmes em manter atores beligerantes afastados. Uma das maiores vantagens que os Estados Unidos têm em suas alianças e parcerias, disse Wolf. Por décadas, a política dos Estados Unidos reconheceu a contribuição uma dissuasão nuclear inglesa independente, acrescenta a OTAN e, de fato, a estabilidade global. Continuarão a apoiar e sustentar esse relacionamento mais importante. A modernização oportuna da nossa tríade nuclear é o fator mais importante da nossa dissuasão, disse Gil Grube, ex-chefe de administração nacional de segurança nuclear. Disse que os Estados Unidos devem pensar melhor que a China e a Rússia para seguir em frente. Com um par de nações nucleares quase pares, devemos pensar além da década de 2030 para manter nossa dissuasão onde ela deveria estar. Os submarinos da classe Columbia têm algumas novas características que os tornarão mais furtivos e poderosos. Os 16 mísseis Trident serão carregados
Nos primeiros 8 barcos construídos, um míssil balístico D5LE-2 atualizado será instalado a partir do 9º barco da classe Columbia em diante. Esse míssil Live Extension é um produto de um esforço conjunto americano e inglês. O míssil é econômico, já que ambos os países dividirão um acordo de 1,2 bilhão. O D5LE-2 não se parecerá com o D5 que temos hoje. Não será completamente novo, estará em algum lugar no meio disso o vice-almirante John Wolf, diretor de programa de sistemas estratégicos. O míssil de 3 estágios é promovido como o míssil balístico mais avançado do mundo. O D5LE-2 pode transportar vários veículos de reentrada com alvos independentes, apresenta um sistema de navegação inicial, inercial, auxiliado por energia celeste. Os Columbia Boomers funcionarão como propulsão elétrica em vez de sistema de redução de engrenagem e propulsão mecânica que alimentam a maioria dos submarinos movidos a energia nuclear. Esses barcos usarão um reator nuclear para gerar energia que serão então convertidas para abastecer o motor de propulsão elétrica. Os submarinos Columbia podem navegar a velocidades acima de 20 nós e operar em profundidade de cerca de 800 pés. De acordo com a Naval Technology, os submarinos da classe Columbia terão superfície de controle de polpa em forma de X e planos de mergulho montados em velas, e o casco será coberto com um revestimento anecoico. O Pentágono vê sua dissuasão contra a China, Rússia e Coreia do Norte como resultado do quão rápido podemos nos modernizar. Os boomers da classe Ohio devem ser monitorados de perto para enfraquecimento do casco fadigal do metal. O combustível radioativo que aciona os reatores deve ser substituído. Os próprios reatores devem eventualmente ser reformados ou substituídos a um custo considerável. Os primeiros submarinos da classe Columbia devem estar no mar até 2030. Nossos SSBMS carregam 70% do arsenal de dissuasão nuclear operacional dos Estados Unidos. Essa é uma área que deve ser mantida. Problema de construção naval precisa ser corrigido para colocar os novos boomers online mais rápido. Com as intenções opacas chinesas de ameaça nuclear de Putin, o mundo está se tornando um lugar mais perigoso. Aliados dos Estados Unidos voam caças F-35 em jogos de guerra massivos perto da China. Em uma ousada demonstração de força, os Estados Unidos, Japão e Austrália mobilizaram seus caças F-35 para o COP Norte 2025, um exercício militar de alto risco em torno de Guam. O exercício visa melhorar a interoperabilidade entre as nações aliadas, combatendo a crescente agressão da China no Indo-Pacífico. Com o comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos alertando sobre o potencial ataque chinês a Taiwan, esses exercícios servem como um impedimento direto às ambições de Pequim. A presença de 3 porta-aviões na região reforça ainda mais a força aliada, enviando uma mensagem clara à China, mas com o aumento das tensões, um erro de cálculo poderia desencadear um conflito real? Pergunta. Exercícios militares multinacionais no Indo-Pacífico são projetados para enfraquecer o poder regional chinês. Os Estados Unidos precisam ensaiar ações com sistema de armas compartilhado entre seus aliados, o que significa praticar juntos com sucesso. Os últimos exercícios estão acontecendo nos Estados Unidos, Austrália e Japão, ao redor de Guam. E essas forças aéreas estão pilotando caças furtivos. Esse evento de treinamento trilateral é conhecido como COP Norte 2025, com 4 F-35S dos 3 países. O COP Norte começou em 3 de fevereiro e continuará até 21 de fevereiro. A ideia é promover a interoperabilidade com caças F-35 que não voam juntos com frequência. Os Estados Unidos executaram o que chamam de diplomacia do avião de caça, que inclui exportações do F-35 para vários aliados ao redor do mundo. Entretanto, se o Joint Strike Fighter for realmente um recurso multinacional, os países precisam pilotar o F-35 juntos durante os jogos de guerra projetados para avaliar o desempenho. Quando a Lockheed Martin criou o F-35, os Estados Unidos imaginaram que ele teria algum sucesso no mercado de exportação. Ainda assim, nunca imaginou que tantos países estariam interessados em comprar o caça furtivo até 2025. À medida que mais forças aéreas em todo o mundo firmavam acordos com o F-35, o Departamento de Defesa percebeu que essa seria uma boa maneira de promover atividades militares multinacionais com base em eventos de treinamento que incentivassem a unidade e o poder compartilhado. Portanto, o F-35 é um símbolo do aumento dos laços de defesa em todo o mundo, liderado pelos Estados Unidos. O exercício COP Norte 2025 visa integrar ainda mais as capacidades de aliados e parceiros para aumentar a segurança e a estabilidade para manter o Indo-Pacífico livre e aberto. Disseram os materiais de imprensa do Pentágono. Nas Forças Aéreas do Pacífico dos Estados Unidos disseram que o exercício foi dedicado ao treinamento de combate realista. O F-35 não é apenas um jato tático, mas também um recurso estratégico. À medida que os mais países embarcam e aprendem os meandros de voar em missões multinacionais, o computador voador é complexo e poderoso, e pilotos
O computador voador é complexo e poderoso e pilotos de diferentes países precisam trabalhar juntos para testar vários sistemas e manobras de voo. O capitão do grupo de comandantes de contingente da Força Aérea Real Australiana, Derry Porter, disse em um comunicado à imprensa: reunir nossos F-35 e forças de trabalho nos permitem construir relacionamentos e compartilhar práticas, o que aumentará nossa interoperabilidade uns com os outros. COP Norte tem sido um pilar de treinamento por décadas, mas agora as apostas são altas, com uma China revanchista e agressiva que reivindica o território na primeira cadeia de ilhas como seu. Pequim sabe que Guam é um ponto decisivo na segunda cadeia de ilhas. Se uma guerra de tiros com os Estados Unidos e a China explodir naquele local estratégico. Guam fica a 1.500 milhas a leste das Filipinas. Outro exercício de porta-aviões multinacional está acontecendo agora perto das Filipinas. Isso certamente foi projetado para os chineses lidarem com a eventualidade de que os Estados Unidos e seus aliados possam travar guerra em diferentes locais no mar da China Oriental e Meridional, além do mar das Filipinas ao mesmo tempo. Isso não é uma boa notícia para Pequim, já que Xi Jinping busca maneiras de flexionar a força militar chinesa em sua vizinhança. A China não está acostumada com aliados dos Estados Unidos trabalhando com equipamentos militares tão avançados como porta-aviões e jatos Stealth. Coreia do Sul, Japão, Austrália, Filipinas e outros países formam o que chamam de a grande bacia de aliados da primeira cadeia de ilhas que podem trabalhar juntos para garantir que os chineses não se tornem mais poderosos na região. A China tem 3 porta-aviões operando no leste asiático. Os Estados Unidos e seus aliados sabem que a interoperabilidade e as forças-tarefa multinacionais serão importantes no futuro. Isso significa que mais ensaios e práticas serão necessários para melhorar táticas, técnicas e procedimentos. A China provavelmente reagirá a esses 2 exercícios militares envolvendo porta-aviões e F-35S. Xi Jinping frequentemente faz seus almirantes direcionarem seus navios para assediar as Filipinas e ele instrui seus generais a fazer voos semanais da Força Aérea em direção a Taiwan. Um problema com todos os exercícios militares é que sempre há a possibilidade de um acidente ou erro de cálculo que pode resultar em armas reais sendo disparadas. Ambos os lados precisam garantir que isso não aconteça. A China poderia usar um incidente de treinamento ou acidente como ímpeto para decretar um ataque real contra Taiwan. Vários navios estão operando na região. Se isso resultasse, digamos, em uma colisão de navios americanos e chineses, Pequim poderia usar isso como desculpa para bloquear o ataque a Taiwan. Houve até uma colisão perto do Egito em 12 de fevereiro entre o Eritreum e um navio mercante que não resultou em vítimas, mas isso mostra que acidentes podem acontecer com grandes navios. A liderança militar americana está convencida de que um ataque chinês a Taiwan poderia ser iminente, disse o comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos em 3 de fevereiro. O governo chinês está em um curso perigoso e as manobras agressivas de seus militares em torno de Taiwan agora não são exercícios, como eles o chamam, são ensaios. Disse o líder do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, almirante Sam Paparo. Com os exercícios multinacionais perto de Guam das Filipinas, os Estados Unidos e seus aliados estão mostrando que podem conduzir operações em 2 locais ao mesmo tempo no leste asiático. A China está recebendo a mensagem alto e bom som e provavelmente alegará que os países estão intimidando-a por causa de seus desígnios sobre Taiwan. Esperemos que a China, os Estados Unidos e seus aliados tenham cabeça fria durante esses exercícios. Acidentes podem acontecer e a possibilidade de uma guerra de tiros seria desastrosa para todos os países envolvidos nesses exercícios militares. Flash News: 3 porta-aviões estão treinando bem no quintal da China. Em uma rara demonstração de força, os Estados Unidos, o Japão e a França mobilizaram 3 porta-aviões, o Oscar Vision, o FS Charles de Gaulle e o JS Kaga, para o exercício Pacífico Estéreo 2025 no mar das Filipinas. A grande ideia: este exercício naval multinacional visa melhorar a coordenação, projetar poder e deter a agressão chinesa no Indo-Pacífico. A participação da França é particularmente significativa. É a primeira vez que um porta-aviões francês opera na região desde 1968. Com a China aumentando as tensões perto das Filipinas, este exercício envia uma mensagem forte sobre a liberdade de navegação e a crescente cooperação aliada contra as ambições de Pequim. França se junta aos Estados Unidos e Japão em exercícios massivos de porta-aviões perto da China. É um trio de países que não costuma trabalhar junto para objetivos militares. O Japão e os Estados Unidos, além de um companheiro surpreendente, a França está realizando exercícios navais no leste asiático. Mas esses não são exercícios comuns. Os países estão usando porta-aviões em uma demonstração de força para intimidar a China e lembrar a Pequim de que os aliados dos Estados Unidos estão mais fortes do que nunca no Indo-Pacífico.
Sim, 3 porta-aviões estão treinando junto. A China não está nada feliz. O que é o Pacific Stereo 2025? Pergunta. O evento de treinamento é organizado pela França e é conhecido como Pacific Stereo 2025. Os porta-aviões estão localizados no mar das Filipinas, um corpo de água no Oceano Pacífico Ocidental a leste das Filipinas. A simulação de batalha começou em 8 de fevereiro e continuará até 18 de fevereiro. Os porta-aviões que estão trabalhando duro para melhorar a prontidão são o Oscar Vision, o FS Charles de Gaulle da França e o JS Kaga do Japão. A Marinha dos Estados Unidos disse que o exercício, que foi um evento de vários grandes convéses, tem como objetivo promover a coordenação e cooperação entre as 3 marinhas, promovendo uma dedicação compartilhada à estabilidade regional e demonstrando a capacidade de projeção de poder dos Estados Unidos, observou a Newsweek. A Marinha Chinesa tem estado ocupada na zona econômica exclusiva perto das Filipinas recentemente. 7 navios de guerra chineses também patrulham o Oceano Pacífico Ocidental, embora a China tenha dito que isso não foi em resposta aos jogos de guerra de 3 porta-aviões sendo executados pelos Estados Unidos, França e Japão. Os 3 aliados disseram que queriam evitar operar no mar da China Meridional, onde a China e as Filipinas têm reivindicações territoriais concorrentes. Os Estados Unidos acreditam que esses exercícios servem como um lembrete de que os 3 países se esforçam para operações pacíficas que promovem a liberdade de navegação na área, mas os aliados ainda querem dissuadir nossos adversários disso. O contra-almirante da Marinha dos Estados Unidos, Michel Uzzi, comandante do carro Vision Car Strike Group, em um comunicado à imprensa: os comandantes franceses estão orgulhosos de sua marinha por operar fora da Europa. Esta é a primeira vez que um porta-aviões da França navega na região desde 1968. Embora a França seja uma nação residente no Indo-Pacífico, ela não envia seu grupo de ataque de porta-aviões para esta parte do mundo há muito tempo, disse o contra-almirante Jacques Mallard, comandante do grupo de ataque de porta-aviões francês. O Japão também é a favor de um Indo-Pacífico livre e aberto. Provavelmente está agradavelmente surpreso que Charles de Gaulle tenha feito uma viagem tão significativa para chegar às Filipinas. O Charles de Gaulle é o carro-chefe da Marinha Francesa, é o primeiro navio movido à energia nuclear do país e o único porta-aviões fora da Marinha dos Estados Unidos que tem propulsão nuclear. O porta-aviões utiliza caças Dassault Rafale M, um conjunto completo de outras aeronaves de apoio a helicópteros. O JS Kaga do Japão é mais um porta-helicópteros, ou o que os japoneses chamam de destruidor de helicópteros. Ele fará a transição para um porta-aviões leve até 2027, então a Marinha japonesa pode voar o F-35B de seu convés em tempo integral. Ele testou as operações do F-35B no outono de 2024. O Oscar Vision é o terceiro porta-aviões movido a energia nuclear da classe Nimitz. O Carvision fez sua viagem inaugural em 1983. O porta-aviões desempenhou um papel significativo nas guerras do Iraque e Afeganistão. Foi o Carvision que se desfez do corpo de Osama Bin Laden em um enterro no maio de 2011. Muitas vezes me refiro ao que chamo de grande bacia dos aliados no leste asiático que estão trabalhando juntos para enfraquecer o poder naval chinês na região. O Japão é um desses amigos dos Estados Unidos que tem uma poderosa força de autodefesa, incluindo a Marinha modernizada, mas não mencionei a França neste grupo, então fiquei feliz em vê-los participar. Este é um feito impressionante para um membro da OTAN transitar no leste asiático. Mostra o quão importante a rivalidade com a China se tornou para países ao redor do mundo. A França pode projetar poder a milhares de quilômetros de distância de seu porto de origem e conduzir exercícios com sucesso com o Japão e os Estados Unidos. Os americanos e japoneses provavelmente estão felizes em ter um aliado como porta-aviões tão bom no leste asiático. Isso mostra à China que as forças aliadas estão alinhadas contra ela e que eles devem pensar 2 vezes antes de assediar as Filipinas. Aguarde ainda mais exercícios navais multinacionais a serem realizados com os Estados Unidos, Japão e outros países. A França deve ser elogiada por ter a espinha dorsal e os meios para transitar tão longe com seu porta-aviões, enquanto os europeus têm problemas em sua vizinhança com a Rússia. Países como a França ainda estão dispostos a ajudar os Estados Unidos e o Japão no leste asiático. Essa é a grande vantagem dos esforços aliados para frustrar a China.